Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso programa. Estamos muito felizes hoje que você se juntou a nós aqui. Continuamos avançando, vendo Deus se manifestar na vida daqueles que estão abertos, receptivos, prontos para crer em Deus. E eu te digo, precisamos viver assim, prontos para crer em Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Agora, uma coisa bela sobre a fé é que ela não está sujeita a circunstâncias naturais. A fé, ela não aumenta e diminui baseado no que está acontecendo ao redor. E, meu irmão, eu me alegro muito porque eu sei viver pela fé. Sabe, porque as coisas hoje em dia estão em um fluxo tão dinâmico, mudando quase que diariamente, muita coisa vindo de todo lado. Mas eu digo, você pode pegar essas dicas da palavra de Deus, pode entrar em descanso, pode ficar em paz, você pode experimentar as bênçãos de Deus, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Agora eu quero ler para você um trecho do Evangelho de João. Jesus está falando aqui, João 14:8, e ele está falando com um discípulo, Filipe. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo eu estou contigo e você ainda não me conhece, Filipe? Quem tem visto a mim tem visto o Pai. E como então você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Creiam que eu estou no Pai e o Pai em mim, ou então creiam por causa das obras em si. Agora leia o verso 12, é muito bom. Em verdade eu lhes digo, que aquele que crê em mim, as obras que eu faço ele também fará, e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirem em meu nome, isto farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu farei. Agora note o que ele diz no versículo 12, as obras que eu faço ele também fará, e maiores obras do que estas ele fará, porque eu vou para o meu Pai. Agora, nisso nós vemos que a razão para Jesus dizer que faríamos obras maiores é porque ele iria para o Pai. O que isso tem a ver conosco fazendo obras maiores? Ora, é bem simples. Foi porque Jesus foi para o Pai que temos agora a capacidade de recebê-lo como Senhor e Salvador e ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, recriando-nos e nos transformando de dentro para fora. O maior agora vive em nós e lembre-se, o apóstolo João disse em 1 João 5, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus! Eu me alegro com isso, e você? Sim, não importa o que aconteça no mundo, o maior vive em mim. E é muito importante que aprendamos a cooperar com o maior, que aprendamos a viver do Espírito. E é por isso que eu quero começar a falar com vocês sobre visão, porque de fato esta é a linguagem do Espírito de Deus. Ele nos mostra o que há de vir. Jesus continua dizendo, verso 16, eu orarei ao Pai e ele dará a vocês outro Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. E ele continua dizendo que ele irá, no capítulo 16, que ele irá me glorificar. Ele receberá do que é meu e mostrará a vocês. E que o Espírito não falaria de si mesmo, mas ele falaria de Jesus, traria à nossa lembrança as palavras que as Escrituras nos transmitem, que Jesus falou. Então é assim que nós, crentes, devemos viver. É muito fácil sermos arrastados para uma maneira natural de viver e lutar batalhas naturais e é claro, sempre estaremos envolvidos em lidar com circunstâncias naturais, travar batalhas naturais, mas você não pode se permitir ser arrastado para dentro disso. Você lida com as situações, mas precisa manter o espírito da fé, esse espírito de vitória vivo por dentro. E isso faz mesmo toda a diferença. Agora, Salmo 107, verso 20, é uma passagem poderosa da Bíblia. Eu gosto muito disso. Salmo 107, verso 20. Eu vou ler para você, diz, ele enviou sua palavra e os curou e os livrou das suas destruições. Se você está buscando cura e libertação hoje e a resposta é a palavra, não se trata de encontrar algo novo ou desconhecido. Talvez você não conheça, mas está lá. A palavra de Deus está lá, a palavra de Deus foi enviada para trazer libertação para você, foi enviada para levar cura a você. E eu acho que hoje é especialmente importante nesse momento em que vivemos uma fase de tanta
sabe, de tantas ameaças, de doenças, tanta incerteza, mas sabe, há uma certeza de que a palavra de Deus ela já é e contém cura. E vai funcionar se operar à luz da palavra de Deus. E aqui, de novo, é onde encontramos uma conexão com a visão. Sabe, muitas vezes quando eu ensino sobre visão e quando você ouve a palavra visão no contexto das Escrituras, normalmente eu me pergunto, será que as pessoas estão entendendo o que significa visão? Será que eu estou fazendo um bom trabalho explicando o que é? Porque eu não estou falando, sabe, de ficar vendo espíritos, sabe, eu não estou falando de ficar vendo demônios. De alguma forma, vivendo em uma área a qual ninguém mais tem acesso e, sabe, vendo coisas estranhas por aí, não. Quando eu falo de visão, quando a Bíblia fala de visão nesse contexto, o que eu estou falando é de você se ver em um lugar. Em um lugar? Não necessariamente ver um outro lugar, mas ver a si mesmo. Em um lugar diferente, o seu corpo pode dizer a você que ele está, sabe, que ele está doente, que está fraco e ferido. Mas quando você vê por dentro a si mesmo num lugar diferente, bem, isso é um divisor de águas. Então, se analisarmos Abacuque 2, e essa é uma passagem a que sempre me refiro no mês de janeiro, isso há muitos anos, porque é sempre muito importante começarmos o ano olhando para frente. Deixe o passado para trás, olhe para frente e consulte a Deus, fale com o Espírito Santo e deixe que ele construa uma visão em você de onde você pode estar e para onde deseja ir. Deus nos dá a chance de determinarmos nosso futuro. Agora, muita gente se deixa levar pela corrente, deixam que as ondas os levem para onde elas quiserem, e eles usam vários clichês, sabe? Eu estou aqui pela vontade de Deus, o que tiver de ser, será. Bem, isso nem sempre é verdade. Você não precisa ficar à deriva, não precisa ficar ao capricho das circunstâncias ou à misericórdia do que acontece ao seu redor. Você pode, com a ajuda do Espírito Santo, pode determinar o curso e fazer disso o seu futuro. Deus nos dá a oportunidade de fazermos isso. Certo, então Salmo 119 é outro salmo maravilhoso e é interessante que ele também seja um salmo que Davi escreveu. E em toda a Bíblia é um dos capítulos mais extensos, é o salmo mais longo, ele tem, vejamos, 176 versos. E todo versículo do Salmo 119 há uma referência à palavra de Deus. Vamos ler só alguns. Ele diz no verso 11, tua palavra eu escondi em meu coração para eu não pecar contra ti. No verso 16 ele diz, eu me deleitarei nos teus estatutos, eu não vou me esquecer da tua palavra. 24, teus testemunhos também são meu deleite e os meus conselhos. Note como ele vai falando da palavra de Deus. Ele vai falando sobre o que a palavra é na vida dele. Verso 25, minha alma se abre ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Note de novo, ele reconhece que a resposta está, claro, na palavra de Deus. Verso 47, eu me deleitarei nos teus mandamentos que amei. Você está se deleitando nos mandamentos de Deus hoje? Está se deleitando com a palavra dele? Ou será que ela se tornou velha e obsoleta para você? A sua Bíblia está juntando poeira por aí? Será que as passagens... Será que você tem de cor as passagens necessárias, sabe? Quando precisar de uma resposta, ou vai ter que encontrar a sua Bíblia? Ou será que ela está lá, na sua cabeceira, ou está lá no criado mudo? A sua Bíblia está sendo bem usada. Veja, isso que é importante fazer hoje. Você tem que entrar na palavra e a palavra entrar em você. Não há substituto para isso. Muita gente tenta arranjar substitutos, mas não há substituto. Não para a palavra. Verso 48 ele diz, minhas mãos também levantarei aos teus mandamentos, os quais eu amo e meditarei nos teus estatutos. Verso 50, este é o meu conforto na aflição, porque a tua palavra me vivificou. A palavra de Deus traz vida a você. A palavra de Deus, ela mexe em você por dentro e ela te vivifica. Verso 97, ele diz, oh, como eu amo a tua lei. É minha meditação dia e noite. Foi isso que deu vantagem a Davi na época dele e é o que dá vantagem a mim e a você, hoje em nossa época. Meditar na palavra, e veja, há muita coisa que está competindo com a sua meditação. Sabia disso? Você sabia que o diabo entende o poder da meditação?
Eu não estou falando de uma coisa religiosa, oriental, onde as pessoas ficam lá sentadas, com as mãos estendidas em posição engraçada e fazendo barulhos. Meditar é algo que fazemos o tempo todo. Meditar é simplesmente pensar sobre. Significa ruminar, significa repassar algo com a sua mente. E há uma competição pela sua mente. E o diabo, o sistema do diabo, a mídia, o mundo inteiro, todos estão competindo pela sua atenção, é o que eles querem. Deus quer você pensando sobre o que Ele disse. E quando nós pensamos no que Ele disse, glória a Deus, eu te digo, isso te traz paz. O versículo 93 de Salmo 119 diz: Eu nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois com eles você me vivificou. De novo, o poder vivificador da palavra de Deus. Vivificar significa dar vida. Vivificar significa ressuscitar. E sabe, eis aí a beleza de que se algo está obsoleto ou se algo está ficando escuro na vida, a palavra de Deus vai vivificar isso, glória a Deus. A sua saúde vai vivificar sua família, vai vivificar tudo a seu respeito, mas começa por dentro, glória a Deus. Versículo 130, e é nesse versículo que eu queria chegar. A entrada das tuas palavras dá luz. Ela dá entendimento aos simples. Certo, eu quero parar um pouco aqui agora. A entrada da palavra de Deus dá luz. Os problemas nos quais andamos muitas vezes é porque estamos na escuridão. Nós ficamos tropeçando por aí, procurando a porta, procurando uma saída, uma resposta para uma situação, tentando responder a pergunta por quê, por que eu, por que isso, por que aconteceu. Ouça, é a palavra que dá a luz que você precisa. E a palavra de Deus, ela é diferente da palavra de um humano ou da palavra de um homem. A palavra de Deus tem uma qualidade viva nela. Quando ela entra em você, ela germina, ela, como uma semente, começa a crescer. E a luz vai brilhando mais e mais. Mas o que eu acho bonito realmente aqui, e eu amo isso, porque eu li um artigo e eu pesquisei, eu procurei para saber se era verdade mesmo. Alguns anos atrás, os cientistas conseguiram capturar em filme o momento exato em que, quando um espermatozoide humano impregna o ovo, o momento da concepção, e eles conseguiram fotografá-lo. E eles também publicaram a foto, é fácil de achar online em qualquer lugar, e sabe o que aconteceu? Quando o momento da concepção ocorreu, houve um flash de luz. Quando aquela semente humana, quando a semente do homem impregnou o óvulo da mulher, houve um pequeno flash de luz. Então veja, milhares de anos atrás, o Salmo 119 e 130, a entrada da tua palavra dá luz. É isso que acontece com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma semente, Pedro chama de semente incorruptível, a qual vive e permanece para sempre. E essa palavra, quando a pomos para dentro, quando ela passa os portões da nossa mente, além da dúvida, da incredulidade, quando a aceitamos pelo que ela é e meditamos nela até que ela entre em nós, a palavra de Deus às vezes tem que viajar até conseguir chegar no lugar em você. Assim como a semente humana viaja para chegar ao óvulo, a palavra de Deus às vezes tem que viajar muito além da dúvida. Mas quando ela entra no seu espírito, bum, há um flash de luz. E sabia que essa luz muda tudo? Essa luz traz a vitória a você. Glória a Deus. Eu quero ler aqui no livro de Isaías, especificamente sobre o assunto de cura. Isaías capítulo 60, versículo 1. Diz: Levante e brilhe, porque a tua luz é chegada, e a glória do Senhor se levanta sobre ti. Note como ele fala sobre a glória e a luz. Você vê de onde vem essa luz? Ela vem do Espírito Santo, que entrega a palavra ao seu coração. Vamos ver outra passagem importante aqui, especialmente importante quando se trata de cura. Isaías 58:8. Então tua luz irromperá como a alma, e a tua cura brotará de repente. E eu estou me relacionando aqui à cura sobre como a palavra de Deus vai afetar o seu bem-estar físico.
O contexto aqui, em Isaías capítulo 58, o profeta está falando pelo Espírito sobre jejum, sobre como as pessoas jejuam, e ele diz: não é este o jejum que eu tenho escolhido? Soltar os grilhões da perversidade, desfazer as cargas pesadas e permitir ao oprimido ir livre, e que vós quebreis todo o jugo? Não é este distribuir o teu pão ao faminto, e que abrigues o pobre que está errante em tua casa, quando tu o vires nu, que o cubras, e que tu não te escondas do teu irmão? Aqui novamente ele está falando sobre jejum. Ele já os havia reprovado por jejuarem por causa de conflitos e por obras, e assim por diante. Deus diz: veja, quando você é levado a jejuar, não se trata de magnificar a si mesmo para mostrar a todo mundo quão religioso você é, o quão espiritual você é, sabe? Eu estou jejuando. Jesus expulsou os líderes religiosos da sua época. Ele disse: sabe, quando vocês jejuam, fazem cara de triste, sabe? Vocês querem dizer a todo mundo que você está jejuando para que digam: olhe para você, rapaz, você é realmente muito espiritual. Ele disse: isso não faz bem. Ele disse, falando ao povo: quando vocês jejuarem, unjam a cabeça, penteiem o cabelo, lavem o rosto e façam como que para o Senhor. Agora, qual é o propósito do jejum? Não vamos passar para o lado da comida. Vamos entender que o que Deus está dizendo aqui é: há um momento em que você precisa definir os seus desejos naturais, os seus hábitos naturais e assim por diante, e gastar algum tempo na palavra, passar algum tempo recebendo de Deus. Você não simplesmente jejua para ficar sem refeição. Quando você jejua, você substitui por outra coisa. Essa é a referência da Bíblia, é a advertência da Bíblia. Então o Senhor diz: jejuem destas coisas para que você possa atender à palavra. Você já sabe que não funciona, todos nós sabemos que não funciona. Você não vai tropeçar e encontrar a palavra de Deus por acaso. Você não vai encontrar acidentalmente o poder e as bênçãos do Senhor. Você terá que buscá-las. E para buscá-las, você terá que parar, sabe, seu dia. Você tem 24 horas por dia, você tem um tempo limitado e está fazendo algo com ele. Trabalhando, comendo ou estudando, assistindo TV, o que quer que você esteja fazendo. Deus diz: reserve um tempo para a palavra. Por quê? Porque então a sua luz irromperá como a alva e a sua cura brotará de repente. Agora, isso não é uma acusação contra ninguém, porque todos cometemos esse erro, todos já nos encontramos nessa situação, mas eu te digo: a razão para muitas pessoas ficarem fracas e doentes é porque não estão andando à luz da palavra de Deus. Elas podem estar, sabe, comendo muito bem, podem estar indo ao médico, mas não estão cuidando do seu homem interior. E Deus vai operar na sua vida de dentro para fora. Mais uma vez, todas essas coisas que estamos falando aqui têm a ver com visão, como você vê a si mesmo. Não é simplesmente, sabe, ver um carro novo que você quer ou algo assim. Esse princípio funciona, mas entenda que é importante que você veja a si mesmo como Deus diz que você é. Vamos ler esse verso de novo, verso 8 de Isaías 58. Então a tua luz irromperá como a alva, e a tua cura brotará de repente. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Veja o que ele diz: a glória de Deus será a tua retaguarda. Verso 9 continua: então tu chamarás, e o Senhor responderá. Tu clamarás, e ele dirá: aqui estou. Se tu removeres do meio de ti a opressão, o dedo ameaçador e o falar arrogante, e se tu dilatares tua alma para o faminto e satisfizeres a alma aflita, então tua luz crescerá dentro das trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Ou seja, você estará caminhando no lugar de luz, mesmo com todo mundo em trevas, quando a palavra de Deus tiver acesso ao seu espírito, quando você se alimentar dela e deixar o Espírito Santo te revelar. Verso 11 continua: e o Senhor te guiará continuamente e satisfará tua alma na seca e dará vigor aos teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como um ribeiro de água cujas águas não faltam. Vemos aqui então de novo ele falando da nossa saúde, falando do nosso bem-estar físico.
A sua alma será regada e satisfeita, e uma versão diz seus ossos serão gordos. Sabe, eu vi algo na verdade, muitos anos atrás, e eu até anotei aqui na minha Bíblia, que a medula óssea é feita 80% de gordura. Então, quando você deixa a palavra de Deus encontrar caminho no seu coração, isso afeta seu corpo físico. Aqui está a cura para a osteoporose, aqui está a cura para ossos quebrados, aqui está a cura para muitas outras coisas, porque o nosso sangue é produzido na medula e o nosso sangue é a vida da carne. E a Bíblia fala de ter ossos gordos, e é claro, não é gordura no sentido de obesidade, mas é ter ossos saudáveis com gordura. Isso afeta seu corpo inteiro. Sua medula óssea será forte e saudável e produzirá vida para todo o seu corpo, glória a Deus. Tudo isso por causa da palavra. Então, o que eu estou te dizendo hoje? Eu estou começando a falar de visão, e eu quero enfatizar isto, e o que eu estou te dizendo é que a visão simplesmente virá da entrada da palavra de Deus na sua vida. Não é algo que você tem que perseguir, não é algo pelo que você tem que implorar, não é algo que você tem que se esforçar, é algo que você tem que permitir que entre. E como se faz isso? Bem, você vai ter que deixar outras coisas de lado e dar à palavra de Deus algum tempo na sua vida, dar a Deus a oportunidade, dar ao Espírito Santo a oportunidade de fazer essas coisas. E eu te digo, você terá que desligar coisas que está assistindo, você terá que fazer algumas mudanças no seu estilo de vida, terá que mudar alguns hábitos. Você sabe que você assiste muito jornal, não preste atenção ao fluxo negativo, ao que o mundo está fazendo, vai estar lá se você precisar. Se precisar descobrir algo, eles estarão lá, eles nunca param. Nunca param de falar, nunca param de atacar, nunca desistem de trazer, os relatórios ruins. Mas a palavra de Deus, por outro lado, fará uma mudança em você. Veja, a palavra deles também fará uma mudança. Vai te pôr para baixo, vai te deprimir, ela vai fazer com que os seus ossos sequem. Mas a palavra de Deus, a entrada da palavra traz luz. Então dê a oportunidade a Deus. Decida isso, tome essa decisão. Eu vou voltar à palavra de Deus, ou vou cavar na palavra de Deus. Ou seja, talvez seja a primeira vez, ou você esteja voltando, eu vou passar tempo com a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus tenha um caminho em minha vida. Sabe, uma das coisas que eu gosto de compartilhar com as pessoas, algo muito fácil de fazer, o livro de Provérbios é um livro que contém muita sabedoria natural. Agora, ele não vai te levar ao céu. Fazer o que está no livro de Provérbios não te leva ao céu. Você vai ter que ir ao Novo Testamento para isso, terá que ir a Jesus para isso. Mas tendo feito isso, o livro de Provérbios vai te ajudar a ter uma vida bem-sucedida e produzirá sucesso em todas as áreas da vida. Vai te fazer percorrer os caminhos da justiça se você praticar. São 31 capítulos no livro de Provérbios. E eu te encorajo, eu criei meus filhos assim, eu encorajo a minha igreja assim, eu estou te encorajando assim, a ler um capítulo de Provérbios todo dia, o que corresponda ao dia do mês. Se for dia 3, leia o capítulo 3, se for dia 8, leia o capítulo 8, lá no livro de Provérbios. E dessa forma, todo mês, 12 vezes por ano, você lerá todo o livro de Provérbios. Os meses que têm 31 dias, bem, você tem um capítulo por dia. Meses com 30 dias, faça um esforço e dobre no último dia e conclua o livro. Porque o capítulo 31 de Provérbios, e eu não tenho tempo para entrar nisso, mas é maravilhoso. Muita gente acha que é sobre mulheres, mas eu te digo, ele também pinta a imagem de uma igreja gloriosa e vitoriosa. Talvez depois falemos mais disso, mas vale muito a pena estudá-lo. Mas leia o livro de Provérbios e deixe que ele toque seu espírito. E então, é claro, o resto da palavra de Deus, Novo Testamento, as cartas escritas aos crentes, entra na palavra. Deixe a palavra entrar em você. Vá a uma igreja onde tem alguém ensinando a palavra. Assista os nossos programas aqui. Glória a Deus, isso é muito importante. E sabe, certamente você verá grandes coisas, certamente você verá a colheita de tudo isso. Se você quer colher coisas boas na sua vida, então não perca essa oportunidade, estudando a palavra de Deus. Bem, nosso tempo acabou hoje, foi bom estar com vocês. Na próxima semana, não perca, temos outro ensino por aqui. E como eu tenho dito em todos os programas, interaja conosco de alguma forma, deixe aí seus comentários, porque a sua interação é muito importante para nós. Nós lemos o que você escreve e estamos sempre em oração por vocês, sabe? Levamos oração mesmo a sério.
Então compartilhe seus motivos de oração, porque a oração pode muito em seus efeitos. Por isso eu te encorajo, esteja orando e também peça nossa ajuda em oração por aqui. Assim a sua vida vai subir a um nível muito acima e em muitos casos uma nova direção virá. De novo, foi bom estar aqui com vocês. E é claro, para terminarmos, eu quero te dizer que essa iniciativa dos vídeos aqui é uma direção de Deus e a nossa intenção é que a luz chegue através desses ensinos na sua vida. Até a próxima vez, eu sou Scott Webb. Não se esqueça, eu amo você e oro por você. E lembre, há poder na palavra de Deus.